Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares, e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e, há 8 anos, jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito, quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: quantas vezes nos sentimos desanimados em nossa caminhada de fé? Quantas vezes nos deparamos com desafios e questionamentos que nos fazem duvidar e hesitar em nossa busca por Deus? Certamente, cada um de nós já passou por momentos assim. Mas é justamente nessas situações que encontramos uma oportunidade para um encontro transformador com o Senhor. Nas passagens bíblicas que acabamos de ouvir, encontramos histórias poderosas que nos revelam a importância de perseverar na fé, mesmo em face das adversidades. Na primeira leitura, do livro dos Atos dos Apóstolos, somos apresentados à comunidade cristã primitiva. Eles enfrentavam perseguições e desafios,
mas permaneciam unidos e fervorosos na oração. E o resultado dessa perseverança foi a manifestação do poder de Deus através de sinais e milagres realizados por meio dos apóstolos. Essa leitura nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar a presença de Deus em nossa vida comunitária e em nossa vida pessoal. Quando nos unimos em oração, fortalecemos uns aos outros e nos tornamos testemunhas vivas do amor e do poder de Deus. A perseverança na fé nos ajuda a superar os desafios e a experimentar a ação transformadora de Deus em nossas vidas. O Evangelho de hoje, segundo João, nos apresenta um momento crucial na vida de Jesus e de seus discípulos. Jesus estava ensinando sobre a Eucaristia, um mistério profundo que desafiava a compreensão humana. Alguns dos discípulos ficaram perplexos e começaram a questionar suas palavras, dizendo: "Ah, duro é esse discurso! Quem o pode escutar?" Diante dessa reação, Jesus poderia ter suavizado suas palavras, buscando agradar a multidão. No entanto, ele escolheu desafiar seus seguidores ainda mais, perguntando: "O isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes?" Jesus estava chamando seus discípulos a um nível mais profundo de fé e compromisso. Muitos dos discípulos ficaram desconcertados e abandonaram Jesus naquele momento. Mas Pedro, com sua fé inabalável, respondeu: "É Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Pedro reconheceu que, apesar das dificuldades e questionamentos, Jesus era o único caminho que levava à vida eterna. Ele escolheu permanecer fiel, mesmo quando outros desistiram. Essa passagem do Evangelho é um chamado para cada um de nós hoje. Jesus nos desafia a irmos além das aparências e das dúvidas superficiais. Ele nos convida a mergulhar mais profundamente em sua verdade e a tomar uma decisão firme de segui-lo, mesmo quando a compreensão humana falhar. Podemos nos encontrar diante de perguntas difíceis e de mistérios que não podemos compreender plenamente, mas a verdadeira fé nos leva a confiar em Deus e a seguir adiante. Assim como Pedro, somos chamados a dizer a Jesus: "Ó Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna." Quando enfrentamos tempos de incerteza e desafios em nossa fé, podemos encontrar nossa segurança e nossa esperança em Cristo. Ele é a rocha firme sobre a qual podemos construir nossas vidas, mesmo quando tudo mais parece incerto. Queridos irmãos e irmãs, essas passagens bíblicas nos convidam a refletir sobre a importância da perseverança na fé e do compromisso com Jesus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e questionamentos. Não devemos nos surpreender se encontrarmos desafios em nossa jornada espiritual, pois a fé autêntica é testada e fortalecida pelo fogo das provações. Portanto, como podemos aplicar essas verdades espirituais em nossas vidas diárias? Permitam-me compartilhar algumas orientações práticas. Primeiro, fortaleçamos nossa vida comunitária. Assim como a primeira comunidade cristã, devemos nos unir em oração e apoio mútuo. Participar ativamente da vida da Igreja, frequentar a Santa Missa e buscar a comunhão com os irmãos nos sacramentos são passos essenciais para fortalecer nossa fé e encontrar encorajamento na jornada. Segundo, busquemos um relacionamento íntimo com Deus através da oração pessoal. É nesse encontro pessoal que encontramos força, discernimento e consolo nas dificuldades. Encontremos um tempo diário para nos colocarmos na presença de Deus, ouvir Sua palavra e falar com Ele em sinceridade e humildade. A oração alimenta nossa fé e nos aproxima do coração de Deus. Terceiro, cultivemos uma vida de estudo e reflexão sobre as Escrituras.
a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Ao estudar as Sagradas Escrituras, mergulhamos nas verdades eternas de Deus e encontramos respostas para nossas perguntas e inquietações. O conhecimento da Palavra de Deus nos fortalece e nos capacita a compartilhar a fé com os outros. Além desses passos práticos, permitam-me usar uma metáfora para ilustrar a importância da perseverança na fé. Imagine um veleiro navegando em alto mar. Durante a viagem, o vento pode soprar forte, as ondas podem ficar agitadas e a visibilidade pode ser reduzida. Nesses momentos, o capitão e a tripulação precisam confiar nas habilidades de navegação, na firmeza do casco do navio e no poder do vento para levá-los ao seu destino. Da mesma forma, em nossa caminhada de fé, somos como navegantes em um mar turbulento. Às vezes, enfrentaremos tempestades de dúvidas, ventos de adversidades e momentos de escuridão espiritual. No entanto, se permanecermos fiéis, confiando nas promessas de Deus, encontraremos a força para perseverar. Lembremo-nos de que Deus é o capitão de nossas vidas e Ele nos guiará em segurança até o porto desejado. Queridos irmãos e irmãs, a fé é uma jornada contínua, cheia de altos e baixos. Mas, quando escolhemos perseverar, quando escolhemos dizer como Pedro, é Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, somos fortalecidos pela graça de Deus e nos tornamos testemunhas vivas de Sua presença em nosso mundo. Que nesta semana, busquemos renovar nossa confiança em Deus, fortaleçamos nossa fé e nos comprometamos a seguir Jesus, mesmo diante das dificuldades. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a sermos luz e sal para o mundo, testemunhando a esperança e o amor divinos em tudo o que fazemos. Que a graça de Deus esteja conosco, nos sustentando e nos fortalecendo em nossa jornada de fé. Que a Virgem Maria, nossa Mãe amorosa, interceda por nós e nos ajude a permanecer firmes na busca de seu Filho. E que possamos experimentar a alegria e a paz que vem da confiança em Deus e do compromisso com o seu amor. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.